Diga adeus aos sacrifícios para parar de fumar. Esqueça o que já tentou ou lhe contaram sobre se libertar dos cigarros. Sim, esqueça os sacrifícios, as crises, a fissura, a boca amarga, os adesivos, os caros medicamentos a fazer outros métodos e tratamentos tão ineficazes e conheça sem compromisso o nosso inovador método natural Fênix para deixar de fumar. O princípio do nosso método é o mais coerente que você vai encontrar. O uso de um produto natural, que na Ásia é consumido como salada, que se usado corretamente, primeiro desintoxicará naturalmente o seu corpo. Logo depois terá grande facilidade de ir abandonando de forma gradual os cigarros em poucos dias ou semanas. E o melhor, sem fissuras, sem crises de abstinência, sem torturas. Nosso método o fará literalmente sair das cinzas dos cigarros para uma vida em liberdade e muita saúde. Se tiver um ente querido que ele queira ou precise parar de fumar, apresente ou presenteie-o com o nosso método. Sim, ele é simples de fazer. 4 vezes mais barato que fumar no período de execução do método, e você vai deixar os cigarros de forma muito mais fácil e agradável. A descoberta deste método tem realizado o sonho dos fumantes que quiseram parar de fumar e não tinham coragem para fazê-lo. Muitos não pensam, mas o cigarro é um agente carrasco e caro que, sem querer, se contrata para levar nossa vida 10 a 14 anos antes da hora, e com um final bem mais sofrido. Fuja disso o quanto antes. Nos dê a oportunidade de mostrar que é um inovador método natural que qualquer fumante terá disposição e vontade de fazer, sabendo que não há fissura e nem crises. Clique em Saiba Mais e, sem custos, nós daremos muito mais detalhes para você. Confiamos tanto nos resultados que damos garantia de satisfação ou o seu dinheiro de volta em até 30 dias. Se presentear alguém com o nosso método, temos a certeza que ele irá ser eternamente grato a você. Clique no Saiba Mais, conheça o método Fênix e saia ou ajude alguém a sair das cinzas como a ave Fênix para a real vida e liberdade sem cigarros. Seja bem-vindo ao método Fênix para parar de fumar sem crises, fissuras ou sofrimento. Nós vamos levar apenas uns 10 minutinhos para explicar para você o que você precisa saber. Meu nome é Lélio Leme, sendo que eu e minha esposa, Ellen, desenvolvemos um método natural inédito para parar de fumar, muito mais fácil e eficaz. Parabéns pela decisão sua de parar de fumar. Bem, a qualquer momento você poderá clicar em Quero Parar Agora, se assim decidir. Todas as informações estarão detalhadas se adquirir o acesso ao método, ok? Sinta-se um privilegiado em conhecer esse inédito método natural a nível mundial para parar de fumar sem fissuras, sem crise, sem sofrimento. Muito diferente e bem mais fácil do que tudo que possa conhecer ou já ter tentado fazer para parar. Finalmente foi criado o que os que já fizeram o método Fênix chamam de o método dos sonhos dos fumantes que querem parar de fumar. E aí nos perguntam, como é possível existir um método que não dê crise de abstinência? Sim, o método não gera crises, pois se você sentir vontade de fumar durante o método, será só fumar, simples assim. Mas como alguém fumando pode parar de fumar? Vamos explicar. Indicamos um produto natural que, em doses corretas, vai desintoxicando você de forma muito eficaz. Depois de mais ou menos 2 a 3 semanas, você começará a não aceitar mais fumar os mesmos cigarros de antes. Porque se estima que a retirada de toxinas feita pelo produto natural é no mínimo 40 a 50 vezes maior do que o que você vai acumular fumando naquele dia. E quanto mais limpo você estiver, menos aceitará cigarros, compreende? Assim, se alguém que fuma 20 cigarros por dia já estivesse em 15, mas por estresse ele precisou fumar 17, em 2 ou 3 dias ele voltará aos 15 e continuando a tomar o produto diariamente, ele irá diminuir naturalmente para 14, 13 e em pouco tempo, só por não mais conseguir fumar o de antes. Conforme o método vai desintoxicando de forma firme e determinada, o resultado será ir diminuindo até parar de fumar. E depois de um tempo, ele também parará de tomar o produto. O método Fênix é simples, são somente 2 doses diárias, sem gerar gosto desagradável tanto ao tomar como ao fumar, com um valor muito acessível. O produto é tão seguro que na Ásia ele é utilizado como salada, mas se tomado com disciplina, com doses graduais corretas para o seu nível de intoxicação que vamos avaliar no método, o produto se torna um ótimo desintoxicante do seu corpo. Você já encontrou algum meio de parar de fumar que desintoxique os fumantes antes deles pararem? Pois agora você está diante do primeiro método que faz isso naturalmente, pois ele atua na causa da dependência do cigarro, a intoxicação por nicotina. Você não trocará a nicotina dos cigarros pelo cigarro eletrônico, dos adesivos, gomas, chicletes, das toxinas dos medicamentos, por nada disso no nosso método. Veja, se você fuma hoje 20 cigarros por dia, por que antes você se satisfazia com apenas 16 ou 10 já era o suficiente? Bem antes ainda eram apenas 3 por dia, e quando começou era menos ainda.
Simplesmente porque quanto menos toxina no corpo, menos cigarros você necessitava. Você só aumentou o número de cigarros por estresse e, estando o corpo mais intoxicado, ele exigia manter aquele número maior, percebe? Então, ao se sentir cada dia mais desintoxicado pelo método Fênix, cada vez precisará menos e menos cigarros até parar com muito mais facilidade. Imagine você sabendo agora que poderá parar sem crises e fissuras, o quanto de benefícios em todos os sentidos você terá. Você permanecendo no ambiente que quiser, sem ter que sair para fumar por não suportar ficar sem os cigarros. Imagine nesse instante, você não mais precisando sair atrás de cigarros, gastar tanto dinheiro que poderia ser direcionado a tantas coisas boas. Imagine quantas doenças você estará prevenindo, vivendo até 10 anos a mais com dignidade, aquele que para antes dos 50 anos, e muita saúde. Pois agora você tem a oportunidade, por um valor baixíssimo, de transformar sua vida em poucas semanas, sem rígidas disciplinas ou mudanças de comportamento, ou qualquer sofrimento, e você não aceitará mais os cigarros e tudo o que faça lembrar-se deles. Como foi criado então esse método tão inovador? A minha esposa Ellen e eu somos terapeutas corporais para dores há quase 30 anos, desde 96. Dos mais de 28 mil clientes, entre eles, havia muitos intoxicados pelos resíduos das medicações. Pesquisando muito, encontramos um produto natural fantástico, uma verdadeira máquina de limpeza e depuração e regeneração do organismo, sem efeitos colaterais prejudiciais e tendo comprovação científica de que ele é seguro, muito eficaz na regeneração do organismo. Entre os intoxicados por resíduos dos remédios, alguns deles eram fumantes, que ao usarem o produto se sentiram além de desintoxicados, ao mesmo tempo começaram a fumar cada dia menos até que pararam com muito mais facilidade. A estratégia foi só ir tomando o produto com certa metodologia que havíamos desenvolvido para evitar efeitos mais fortes de limpeza. Assim, com a estratégia desenvolvida em 5 anos, foi tranquilo para todos eles. Ao indicarmos o produto só aos fumantes, o resultado foi o mesmo. O sucesso foi grande, com centenas deles, mesmo para os que fumavam somente 10, como para aqueles que fumavam absurdamente quase 100 cigarros por dia. Todos pararam sem praticamente sentir dificuldades. Você já imaginou fazendo esse método o quanto poderá se beneficiar dele? Para que continuar fumando se é só ter acesso ao método Fênix e adquirir o produto e tomá-lo como ensinaremos? Mas atenção, com a compra do método Fênix não está incluso o produto natural, pois cada fumante precisará de um número diferente de frascos que só é possível determinar depois que for avaliado o seu nível de intoxicação durante o método. Nós indicaremos fornecedores confiáveis e também como ser usado em doses corretas. São utilizados em média 2 frascos por mês e eles custam hoje parcelados próximos de R$ 1,20 a R$ 1,50 por dia. O produto mais o método Fênix você só precisará investir na casa de R$ 2,50 a R$ 3,00 por dia, menos da metade do valor de um maço de cigarros simples por dia. Mas lembre-se que estas parcelas terão um fim, diferente dos cigarros que, se você continuar, será para toda a vida. Não espere no futuro se perguntar: se era tão mais fácil parar, por que eu não fiz isso antes? Por isso, não deixe essa oportunidade passar. Um dia, sem saber as consequências, você começou a fumar. Sem querer, você queimou a sua saúde, queimou o seu dinheiro, a sua jovialidade, a disposição e o ânimo, queimou sua liberdade e hoje sabe que se continuar fumando, você vai também, sem querer, queimar seu tempo de vida, o seu maior bem nessa terra. Nós estamos oferecendo essa oportunidade da ciência natural a você ou ao seu ente querido que fuma, seja ele um parente ou um amigo. Um investimento em sua vida que custará no máximo 2 meses e meio para quem fuma apenas um maço por dia. Sim, é essa a nossa proposta. Cada cigarro fumado são 20 minutos a menos na vida. Fumar um maço de cigarro de R$10 por dia, se aplicados, você teria R$1 milhão em 30 anos. Em 50 anos, 11,8 milhões. Que tal você inverter, assim que parar, ao invés de comprar cigarros, fazer uma poupança programada com esse dinheiro e ter uma ótima renda? É só se programar. O método Fênix está ao seu alcance agora, sem sacrifício e sem crise. Que tal depois de algumas semanas você se vendo sem sentir fissura ao entrar e permanecer horas em locais fechados, seja no seu trabalho ou na sua própria casa, entrando em lojas, shopping centers, igrejas, aeroportos, aviões, restaurantes ou em tantos lugares proibidos e sem a mínima necessidade de sair para fumar? Você pode agora parar de sonhar e tornar isso realidade sem as penúrias dos outros métodos ou tratamentos. Se veja como se sentirá e viverá daqui a 3 a 5 meses.
com um corpo cheiroso, aspecto mais jovem, saboreando as comidas preferidas, sentindo o perfume do seu amor, respirando tão bem, recuperando a disposição, o fôlego e o melhor, com a saúde mais regenerada. O método Fênix pode realizar isso sem que precise mais sofrer. Isso foi realidade a centenas de fumantes e vai ser para você também. Confiamos tanto no método Fênix que lhe damos garantia de satisfação por 30 dias. Bastará fazer corretamente o método, mas se não ficar satisfeito com os resultados, o que é pouquíssimo provável, será só solicitar o seu dinheiro de volta do método. Você gostou de saber que agora é bem mais fácil parar de fumar? Gostou da ideia de se desintoxicar primeiro e parar no seu tempo sem sacrifício dos outros métodos? Você agora sabe que por um investimento tão baixo em você, não no carro, na casa ou no negócio, e sim, você sabe que merece parar de fumar por ser tão mais simples e acessível e ter todas essas conquistas para a sua vida. Sim, lá no fundo você sabe que é merecedor disso, não sabe? Por quê? O que adiantará ter casa boa, carro bom e um negócio próspero se você não tiver saúde? Pense que em semanas você vai estar no seleto grupo dos não fumantes e acabarão os olhares e as críticas sobre você, as discriminações, as proibições e muito mais situações desagradáveis. Uma conquista tão rápida da sua liberdade, percebe? Agora que você já visualizou a sua nova vida, concorda que está pronto para dar o próximo passo em transformar isso em realidade? Quanto você pagaria para ter mais anos de vida? Pois é isso que estamos oferecendo a você pelo preço de uma boa pizza por mês no total. Esta é a sua grande oportunidade de virar o jogo, se tornar livre. Você prefere de que forma acessar o método, à vista ou em parcelas? Clique ali no botão abaixo em Quero Parar Agora e lhe ensinaremos como você ficar livre dos cigarros da forma mais tranquila e natural que existe hoje. Se quiser compartilhar com alguém esse site, clique abaixo em Compartilhar.